E aí, bora mergulhar de cabeça em um dos textos políticos mais influentes e, com certeza, um dos mais polêmicos da história? Pois é, ele foi publicado há mais de 170 anos e, mesmo assim, continua gerando um debate super acalorado. A gente vai descobrir hoje o que o Manifesto do Partido Comunista realmente diz. Olha, o manifesto já abre com essa frase que é puro impacto, parece até coisa de filme, né? Imagina só, em 1848, a Europa estava pegando fogo e essa primeira linha captura direitinho o clima da época. O medo e, ao mesmo tempo, a expectativa que a ideia do comunismo provocava na galera que estava no poder. É um começo que gruda na mente. Então, para além dos mitos, dos slogans que a gente ouve por aí, das mil e uma interpretações, o que de fato está no centro desse documento? É exatamente essa a nossa missão aqui, ir direto na fonte para entender os argumentos, passo a passo, sem achismos. Ok, vamos começar pelo começo. Qual é a ideia principal, aquela que amarra o manifesto inteiro? Para Marx e Engels, o que move a história não são os reis, os presidentes ou as grandes ideias geniais. Não, é uma força muito mais básica e constante. E tá aí a tese central. Segundo o manifesto, se a gente olhar para qualquer período da história, seja na Roma Antiga ou na Idade Média, o que a gente encontra é sempre um conflito. Um conflito entre grupos com interesses opostos. De um lado os opressores, do outro os oprimidos. E é essa briga, essa tensão que empurra a história para frente. O manifesto argumenta que o capitalismo não veio para acabar com essa luta. Pelo contrário, ele simplificou as coisas. Aquela pirâmide social cheia de divisões da época feudal foi se afunilando até sobrarem dois grandes grupos, frente a frente, no palco da história moderna. Vamos conhecer quem são esses protagonistas. Primeiro, a burguesia. O manifesto define esse grupo não só como gente rica, mas de um jeito bem específico. É a classe que é dona dos meios de produção, ou seja, das fábricas, das terras, da tecnologia. Basicamente, eles são os donos das ferramentas que criam a riqueza da sociedade. E do outro lado do ringue está o proletariado. Quem são eles? São os trabalhadores. Como eles não têm fábricas nem terras, a única coisa que eles possuem para vender no mercado é a própria capacidade de trabalhar. A sobrevivência deles depende, então, de conseguir um emprego e receber um salário da burguesia. Agora, a gente chega numa parte que, olha, costuma surpreender muita gente que lê o manifesto pela primeira vez. Porque, longe de só meter o pau, o texto dedica um bom espaço para descrever o papel revolucionário da própria burguesia na história. É isso mesmo, o manifesto reconhece que a burguesia foi uma força absurdamente dinâmica. Ela que quebrou o sistema feudal, criou tecnologias e uma capacidade de produção que ninguém jamais tinha imaginado. Conectou o planeta inteiro com o comércio. Em resumo, ela moldou o mundo moderno como a gente conhece. E aqui vem o pulo do gato na argumentação. O manifesto diz que, ao criar esse novo mundo industrial, a burguesia, sem querer, acabou criando também o seu próprio coveiro. Ela mesma juntou em grandes massas, nas cidades e fábricas, a classe que, segundo a teoria, um dia iria derrubá-la. Então, vamos virar a moeda e focar agora no proletariado e no papel que o manifesto dá para ele. Como é que essa classe se tornaria, então, a nova força da revolução? O texto descreve todo um processo, sabe? No começo, os trabalhadores lutam de forma isolada, cada um por si. Mas as próprias condições do capitalismo, as fábricas, as cidades, acabam unindo essa galera. Com o tempo, eles começam a sacar que têm interesses em comum e passam a se organizar, transformando as lutas por salário num movimento político com objetivo claro. E essa é a conclusão, assim, super ousada e determinista do manifesto. Para Marx e Engels, não era uma questão de talvez aconteça. Era uma certeza histórica. As próprias engrenagens do capitalismo levariam, inevitavelmente, à sua própria queda e à ascensão do proletariado. Certo, a gente já viu a análise do problema, mas e a solução? O que os comunistas, de acordo com o texto, queriam fazer na prática? Vamos entrar agora na parte mais programática do manifesto. O primeiro passo é bem direto: tomar o poder político. O objetivo não era só fazer protesto, era fazer com que a classe trabalhadora se tornasse a nova classe dominante, usando a máquina do Estado para começar uma transformação total da sociedade. Agora, atenção aqui, porque esse talvez seja o ponto que mais gera confusão. Quando o manifesto fala em abolir a propriedade privada, ele especifica a propriedade burguesa, ou seja, os grandes meios de produção.
O texto argumenta que a pequena propriedade pessoal, aquela que é fruto do próprio trabalho, já estava sendo destruída para a maioria das pessoas pelo próprio sistema capitalista. O manifesto também lista umas medidas bem concretas para os países mais avançados da época. A gente vê aqui algumas delas. Criar um banco nacional, estatizar o transporte e, se liga só, defender educação pública e gratuita para todo mundo. Uma ideia bem radical para 1848, hein? E assim, a gente vai chegando na visão de futuro do manifesto, e no seu famoso chamado para ação, uma frase que ecoou pelo mundo todo. E este slide mostra bem o ideal humanista por trás da análise toda. O objetivo final não seria uma ditadura ou mais opressão, mas sim criar uma sociedade sem classes, onde a liberdade de uma pessoa não entra em conflito com a dos outros. Pelo contrário, a liberdade de cada um dependeria da liberdade de todo mundo. E aí está ela, a frase final. Um grito de guerra que cruzou fronteiras. É um chamado à solidariedade internacional, defendendo que a luta dos trabalhadores não é um problema local, mas global, já que o próprio capitalismo criou um mercado e uma classe trabalhadora mundiais. E a gente termina com essa pergunta no ar. Por que esse texto continua tão vivo? Sabe, concordando ou discordando, a força do manifesto talvez esteja justamente nas perguntas que ele nos força a fazer. Perguntas sobre classe, sobre poder, sobre o futuro da sociedade. Perguntas que, mais de um século depois, continuam aí, abertas, sem uma resposta definitiva. Valeu por acompanhar a gente nessa análise.